Tenho recebido muita pergunta sobre Ozempic, se é possível utilizar ele depois da cirurgia plástica e se vai atrapalhar o resultado. Eu vou explicar de forma clara e objetiva depois da vinheta. Para quem não conhece, Ozempic, Wegovy, Mounjaro, Saxenda, Trulice, todas essas canetas emagrecedoras, elas são medicações que foram feitas para o diabetes, para tratar diabetes tipo 2 e acabou que foi passado para o tratamento da obesidade. Então são remédios que ajudam bastante a segurar, da saciedade, segurar aquela vontade de comer alguma besteira e você acaba comendo menos e você tem um emagrecimento com isso. Na cirurgia plástica, é muito legal a gente ter um aliado para que a paciente não ganhe peso no pós-operatório ou no pré-operatório. Mas é importante entender quando que esse remédio é bem indicado. Porque a cirurgia plástica, ela é feita para ajustar o seu corpo da forma que ele está naquele momento. Então é como se fosse uma alfaiataria. E se você toda vez estica o seu corpo e diminui, ou seja, faz aquele efeito sanfona, você acaba prejudicando o resultado da sua cirurgia plástica. E o efeito dessas medicações, muitas vezes, é um emagrecimento muito rápido. E esse emagrecimento rápido, ele pode sim prejudicar a cirurgia plástica. Mas existem casos específicos que a gente consegue utilizar com muito bom resultado. Não é qualquer emagrecimento que atrapalha o seu resultado. É emagrecimento com perda de massa magra, ou seja, musculatura. Tem muita gente que não tem a ideia de qual é a diferença que a musculatura faz no corpo. Não é só uma questão estética. Quanto mais massa magra você tem, quanto mais músculo você tem, melhora a sua recuperação no dia a dia, mais fácil fica a sua dieta porque o seu corpo consome mais caloria para funcionar, você descansa melhor. Além disso, melhora muito a sua longevidade, você consegue se movimentar melhor, tem menos dor. Então, quando você passa a usar essas medicações, você consome menos calorias. Se você consome menos calorias, vai depender muito do que você está consumindo. É muito importante que quando você utilize algum tipo de caneta emagrecedora, você não deixe de consumir a quantidade correta de proteínas no seu corpo e não deixe de fazer atividades físicas como musculação, atividades de ganho de massa magra. Não dá para substituir a sua refeição por um lanche que não vai te dar a saciedade correta e não vai nutrir o seu corpo. Se você faz isso, você diminui a musculatura e o seu corpo inteiro despenca. Aí sim você vai ter celulite, flacidez. Então isso a gente não quer e isso sim vai prejudicar a sua cirurgia plástica. Agora, se você faz da forma correta, onde você está fazendo exercício, usando a medicação, só para te dar um pouco mais de saciedade, para evitar que você coma mais do que o necessário, você não vai ter problema. Você vai perder especificamente a gordura, vai diminuir o percentual de gordura do seu corpo e aí você vai ter um resultado cada vez mais bonito. Mas como é que você sabe se você está fazendo certo? Aí que entra o exame de bioimpedância. Esse é um exame que muitos profissionais da saúde têm, a maioria dos cirurgiões plásticos, a maioria dos nutrólogos e muitos nutricionistas também vão ter uma bioimpedância para você poder acompanhar. Nesse exame você sobe numa balança que você segura com a mão, você tem uma onda dentro do seu corpo eletromagnética que consegue ver como estão as proporções do seu corpo. E com isso a gente vê quanto que você tem de gordura, quanto você tem de músculo, quanto você tem de água e aí a gente sabe realmente como está a sua saúde. Então não adianta nada ter uma paciente, por exemplo, aquela pessoa que é magra, mas nunca fez uma atividade física na vida. Ela também não é um caso ideal, porque se você vai ver no exame, ela é o que chamamos de falsa magra, onde a maior parte do corpo é composto de gordura. O que a gente quer é o oposto disso, a gente quer focar em ter bastante musculatura no corpo. Então lembre-se, você pode usar sua caneta emagrecedora, não tem problema nenhum, desde que você não deixe de fazer atividade física, não deixe de fazer musculação e não deixe de consumir a quantidade ideal de proteína. Aí, operando ou não, você vai ter um excelente resultado. E aí, pessoal, se você gostou desse conteúdo, não deixa de curtir o vídeo, deixa suas dúvidas sobre as canetas aqui, se você está usando ou se você pretende usar, e se você perdeu algum peso. Eu quero conhecer vocês, vamos conversar um pouquinho. Se você quer ver mais conteúdos sobre as canetas de emagrecimento, nós temos esse vídeo aqui. E se está na dúvida sobre peso ideal de lipo, tem um caso aqui onde a paciente acabou ganhando peso antes da lipo.